O silêncio dos guardanapos. O homem que colecionava segredos. Rodrigo Vilela tinha 38 anos e uma mania estranha. Guardava guardanapos de papel. Não qualquer um, só aqueles usados para enxugar lágrimas alheias. Os de sua mãe quando o pai morreu. Os de sua irmã, na noite em que descobriu a traição do marido. E agora os de sua esposa, Clara, que chorava no banheiro há 3 semanas, sem explicar por quê. Era um homem de rotinas meticulosas. Acordava às 5h47, nunca 5h45, nunca 6 horas. Tomava café com leite desnatado e uma colher de mel para não azedar o dia, dizia. Trabalhava como restaurador de livros antigos, profissão que escolheu por amor aos finais preservados, às histórias que não apodreciam. Sua vida, porém, estava cheirando a mofo. Moravam em Curitiba, num apartamento no Batel, onde as paredes eram brancas demais e os silêncios elásticos. Clara, sua esposa há 8 anos, era advogada corporativa, aquela que vestia ternos como armaduras e sorria com os dentes, nunca com os olhos. Nos últimos meses, porém, até os dentes pareciam cansados. O aniversário de sua cunhada Larissa seria no sábado. Rodrigo detestava a mulher, uma ex-modelo de 34 anos que falava como se estivesse sempre sendo filmada e tratava o marido, Davi, irmão de Clara, como um acessório de luxo que perderá o brilho. Mas Clara insistira. É família, Rodrigo. Vamos fazer um esforço. Ele prometeu ir, e mentiu. 2. O presente envenenado. Na noite do aniversário, enquanto Clara se arrumava no quarto, Rodrigo ficou na cozinha, fingindo ajustar a gravata. Na verdade, revirava a bolsa dela, um hábito que odiava em si mesmo, mas que se tornará necessário desde que Clara passou a cheirar a mentira. Entre pastas de processo e batons caros, encontrou um envelope pardo sem remetente. Dentro, fotos. A primeira mostrava Davi saindo de um motel com uma mulher que não era Larissa. A segunda, um extrato bancário com saques altos demais para o salário de professor de Davi. E a terceira, era Clara, sentada num café com Larissa sorrindo, enquanto esta deslizava um envelope pela mesa. Você tem até o final do mês. Ou ele assina os papéis do divórcio, ou essas fotos vão parar na mesa da reitoria. Rodrigo sentiu o chão desabar não como um tremor, mas como um sorvete derretendo, lento, pegajoso e inevitável. Você está pronto? Clara apareceu na porta, linda demais para aquela verdade. Ele guardou as fotos no bolso. Sorriu. Claro. 3. A festa onde ninguém dançou. O jantar era num restaurante italiano caro, daqueles onde os garçons sussurravam os pratos. Larissa, vestida de vermelho, reinava à cabeceira da mesa, enquanto Davi, pálido, cortava a carne como se fosse o próprio pescoço. Rodrigo, querido. Larissa ergueu a taça. Finalmente você veio. Clara disse que você vive enterrado em livros empoeirados. É melhor do que viver enterrado em dívidas, pensou ele, mas sorriu. Trabalho demais, Larissa. Você sabe como é. Ah, eu sei. Ela passou os dedos pelo cabelo, um gesto ensaiado. A vida é curta para tanto esforço, não acha? Às vezes a gente precisa acelerar as coisas. Clara tossiu. Davi bebeu vinho como se fosse água. Durante a sobremesa, Rodrigo se levantou, fingindo ir ao banheiro. Em vez disso, foi até o carro, pegou as fotos e voltou. Encontrou Larissa sozinha na varanda, fumando. Você está chantageando Davi. Não era pergunta. Ela deu uma tragada, soprou a fumaça devagar. Chantagear é feio, Rodrigo. Prefiro dizer que estou negociando. Ele não tem coragem de me deixar. Eu mereço mais. E a Clara? O que ela ganha com isso? Larissa riu, um som que pareceu rasgar o ar. Clara? Ah, meu amor. Ela se aproximou, baixou a voz. Sua esposa é quem tirou as fotos. Ela sabe que se Davi se divorciar de mim, a família dela perde o apartamento que eu paguei. E ela não quer que você saiba que está falida. Rodrigo sentiu o mundo girar. Não pela traição de Clara, isso doía, mas era previsível. Mas pela revelação de que ele era o último a saber. O homem que colecionava segredos era o único que não os via. Por que me contar? Sua voz saiu rouca. Porque você é o único que não tem nada a perder. Larissa apagou o cigarro no prato. E porque se você não ajudar, eu mando essas fotos para a reitoria de qualquer jeito. E seu cunhado perde o emprego. Sua esposa perde o apartamento. E você? Ela sorriu. Você perde a esposa que já não te quer. 4. O jogo das damas quebradas. Rodrigo passou a noite em claro, observando Clara dormir. Ela respirava fundo, como se estivesse ensaiando um discurso. Às 6 horas ele se levantou, fez café e sentou à mesa com as fotos espalhadas. Clara acordou com o cheiro. O que é isso? Sua voz foi um corte seco. A verdade. Ele empurrou as fotos para ela. Ou melhor, as verdades.
Você e Larissa. Davi e a amante. Nossos problemas financeiros. Ela não negou. Só segurou a xícara com força demais. Eu ia te contar. Quando? Quando resolvesse. E se eu não resolvesse? Clara olhou pela janela. A chuva começava a cair fina, insistente. A Larissa ia destruir a gente. Você e eu, Davi? Ela não para. Rodrigo pegou um guardanapo. Enxugou uma lágrima que não era sua. Então a gente destrói ela primeiro. 5. O desfecho duplo, o fogo e a cinza. Primeiro final, o que eles planejaram? Na segunda-feira, Rodrigo e Clara foram ao cartório. Não para se divorciar, mas para alterar o regime de bens do casamento de Davi e Larissa. Com a ajuda de um advogado amigo e uma pequena doação em dinheiro, descobriram que Larissa havia falsificado assinaturas para transferir propriedades para o próprio nome. Era crime. Era alavanca. Na terça, Davi recebeu um envelope anônimo com as fotos da amante e um bilhete: assine os papéis do divórcio, ou sua irmã perde tudo. Na quarta, Larissa acordou com a polícia na porta. Fraude. Chantagem. Extorsão. As provas. Um pendrive deixado acidentalmente no computador dela, com gravações de suas próprias ameaças. Na sexta, Davi assinou o divórcio. Larissa perdeu tudo. Clara e Rodrigo herdaram o apartamento. Eles comemoraram com vinho. Ele guardou o guardanapo que ela usou para chorar, desta vez de alívio. Segundo final, o que realmente aconteceu. Na segunda-feira, Rodrigo foi sozinho ao cartório. Não para ajudar Davi, mas para denunciar Clara. Minha esposa está envolvida em chantagem e fraude, disse ao escrivão, entregando as fotos e um depoimento assinado. Na terça, Clara foi presa. Davi, livre das ameaças, descobriu que o irmão o salvara. Na quarta, Rodrigo recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto sua saindo do motel com a ex-namorada há 5 anos. E um bilhete: você deveria ter ficado quieto. Ele queimou a foto. E todos os guardanapos. Na sexta, Rodrigo alugou um apartamento minúsculo no centro. Sem Clara. Sem família. Só com seus livros e o silêncio que, desta vez, não doía. Porque algumas histórias não têm finais felizes. Têm finais verdadeiros. Reflexão natural como um suspiro. Às vezes a gente coleciona segredos como se fossem moedas, achando que um dia vão comprar algo valioso. Mas segredos não compram paz. Não compram amor. Só compram mais segredos. E no fim, a gente fica com as mãos vazias. E um monte de guardanapos sujos. O peso das cinzas. Rodrigo não voltou ao motel. Nem à livraria onde Clara costumava folhear livros de poesia sem comprar nenhum. Mas na segunda-feira seguinte, enquanto arrumava as poucas caixas no apartamento novo, encontrou algo entre as páginas de O Estrangeiro. Um cartão postal com a imagem de uma ponte quebrada. No verso, uma frase escrita à mão com letra que não era a dele. Algumas pontes não foram feitas para serem atravessadas. Só para lembrar que existia um rio. Não havia assinatura. Não havia data. Só o cheiro de cigarro barato, o mesmo que impregnava os dedos de seu pai depois das noites no bar. Ele jogou o cartão no lixo, mas não queimou. Talvez porque, no fundo, soubesse que algumas coisas não se apagam, só mudam de forma. Naquele mesmo dia, a 3 quadras dali, uma mulher de cabelo curto e preto como breu entrou numa farmácia e comprou um teste de gravidez. Não era Clara. Era Marina, a ex-namorada da foto queimada, a mesma que Rodrigo jurara nunca mais ver. Ela não o procurara em 5 anos. Não por orgulho, mas porque sabia que algumas feridas só cicatrizam se ninguém cutuca. O teste deu positivo. Marina sentou no banco da praça em frente à farmácia e riu. Não de alegria, mas de um espanto seco, como se o universo tivesse decidido pregar uma peça nela justamente quando ela finalmente conseguirá se livrar das malas antigas. No bolso, o celular vibrou. Mensagem desconhecida. Você não devia ter voltado. Ela apagou. Não por medo, mas porque já estava cansada de correr de sombras. Enquanto isso, Davi, o irmão que Rodrigo acreditava ter o salvado, tomava café em um boteco sujo perto do porto. Na mesa ao lado, 2 homens falavam baixo sobre um carregamento que chegaria na madrugada. Davi não era mais o garoto assustado de anos atrás. Agora tinha uma cicatriz no queixo, um revólver no coldre e a certeza de que algumas dívidas não se pagam com dinheiro. O celular tocou. Número bloqueado. Alô? Você acha que acabou, Davi? Só porque o irmãozinho se escondeu num buraco? A voz era rouca, familiar demais. Ele segurou o copo com força. Não por raiva. Por reconhecer na entonação o mesmo tom que seu pai usava antes de bater na mãe. O que você quer? O que sempre quis. Que vocês paguem pelo que devem. A ligação caiu.
Davi terminou o café, deixou uma nota de 20 no balcão e saiu. Não foi para casa. Foi para o endereço que guardava há meses, anotação rabiscada num papel de pão, um galpão abandonado na Zona Norte. Lá dentro, entre caixas de madeira e o cheiro de mofo, havia uma mala. Dentro dela, não dinheiro, não drogas, mas fotos. Dezenas delas. Rodrigo com Marina, Clara com outro homem, Davi com as mãos ensanguentadas. E no fundo, uma pasta com o nome Projeto Lázaro carimbado em vermelho. Ele não abriu. Sabia que algumas portas, uma vez abertas, não têm fechadura. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Clara, que Rodrigo imaginava chorando em algum canto, estava, na verdade, em um bar de jazz no Catete. Não bebia. Não falava. Só ouvia o saxofone e passava os dedos pela aliança que ainda usava no dedo. Apesar de tudo, um homem se sentou à sua mesa sem pedir licença. Você não deveria estar aqui, disse ele, com um sotaque que não era daqui. Clara sorriu. Não de surpresa, de reconhecimento. E você não deveria ter me encontrado. O homem deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro não havia fotos. Não havia ameaças. Só um ingresso de trem para Buenos Aires. Partida, amanhecer. Última chance, ele disse. Ela guardou o ingresso na bolsa. Pediu mais um uísque. E quando o homem se levantou para ir embora, Clara segurou seu pulso. Diga a ele que eu não vou. O homem assentiu, como se já soubesse a resposta. Rodrigo acordou com o cheiro de queimado. Não eram os guardanapos. Não era a foto. Era o apartamento ao lado, pegando fogo. Ele saiu correndo só de calça e viu as chamas lambendo as paredes do corredor. Alguém gritava. Alguém chorava. Ele não ajudou. Só ficou parado, observando, como se aquela cena fosse a metáfora perfeita para tudo que deixará para trás. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava na calçada, com as mãos nos bolsos e o cartão postal da Ponte Quebrada no bolso da camisa. Um policial se aproximou. O senhor morava aqui? Rodrigo olhou para o prédio, para as janelas estouradas, para a fumaça que subia como um lamento. Não, mentiu. Só estava passando. E foi embora. Não para o apartamento alugado. Não para procurar Clara. Mas para a rodoviária, onde comprou uma passagem para o primeiro ônibus que saía da cidade. Destino, nenhum, porque algumas histórias não têm finais verdadeiros. Tem buracos. E a gente cai neles achando que está voando. O ônibus partiu com o cheiro de diesel e promessas não cumpridas. Rodrigo encostou a testa no vidro frio, observando a cidade se desmanchar atrás das gotas de chuva que começavam a escorrer. Não havia pressa. Não havia nada. Só o peso do cartão postal no bolso, a imagem da ponte partida como um aviso que ele ignorara por meses. Ao lado, uma mulher com um xale desfiado embalava um bebê que não chorava. Os olhos dela, vermelhos de cansaço, cruzaram os dele por um segundo. Não foi um olhar de curiosidade, mas de reconhecimento, como se ambos soubessem o que era carregar algo que não podia ser consertado. Você também está indo para lugar nenhum? Ela perguntou, a voz rouca. Ele não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque a pergunta doía como uma verdade nua. O bebê mexeu os dedinhos minúsculos perfeitos. Rodrigo desviou o olhar. Às vezes, lugar nenhum é melhor do que os lugares que a gente conhece, completou a mulher, como se lesse o silêncio dele. Pelo menos aqui, ninguém sabe o que a gente perdeu. Ele fechou as mãos. O cartão postal rangia entre os dedos. 3 horas depois, o ônibus quebrou em uma cidade sem nome. O motorista xingou, chutou o pneu furado e anunciou que o conserto demoraria. Os passageiros desceram em fila, espalhando-se pela beira da estrada como formigas desorientadas. Rodrigo ficou parado, observando o horizonte plano, cortado apenas por um silo abandonado e um letreiro torto. Bar do Zé é comida e cachaça, quando tem. Dentro, o ar cheirava a fritura velha e desinfetante barato. Um homem com cicatrizes nas mãos servia pinga para 2 caminhoneiros que discutiam sobre rotas. No canto, uma televisão exibia um telejornal mudo, imagens de um incêndio em um prédio distante. Rodrigo virou o rosto. Você não é daqui, disse o homem das cicatrizes, deslizando um copo sujo na sua direção. Não era uma pergunta. Não. Passando ou fugindo? Rodrigo pegou o copo. A cachaça queimou como um aviso. As duas coisas. O homem riu, um som seco, sem alegria. Aqui todo mundo tá fugindo de alguma coisa. Uns da lei, outros da memória. Ele apontou para uma porta dos fundos meio torta. Se precisar de um quarto, é R$ 50. Não pergunta o nome, não cobra o documento. Só não me rouba. Rodrigo não tinha para onde ir. Não tinha nada. Tá bom. O quarto era um cubículo com uma cama que rangia e um colchão manchado de algo que ele preferiu não identificar.
Deitou-se com as roupas sujas, o cartão postal ainda no bolso. Fechou os olhos, mas o que viu foi o corredor do prédio em chamas, as paredes descascando como pele queimada. Alguém gritando. Alguém que não era ele. Bateu na porta. Era a mulher do chale, o bebê dormindo no colo. Você tá tremendo, ela disse. Sonhou com fogo? Ele não perguntou como ela sabia. Sim. Ela entrou sem pedir licença, sentou-se na beira da cama. O bebê resmungou, mas não acordou. Eu sonho com água, confessou. Com o dia que minha filha nasceu. O médico disse que ela não ia respirar, mas ela respirou. E agora eu não sei o que fazer com isso. Rodrigo olhou para as mãos dela, finas, com veias azuis marcadas. Por que você me seguiu? Porque você tem cara de quem precisa ouvir uma coisa antes de pular de vez. Ele riu, um som quebrado. E o que é? Ela ajustou o chale, cobrindo a cabeça do bebê. Que às vezes a gente não cai no buraco. Fez uma pausa. A gente é o buraco. E a única maneira de sair é parar de cavar. Rodrigo fechou os olhos. Do lado de fora, um caminhão buzinou. O barulho se perdeu na noite. E pela primeira vez em meses ele não teve vontade de correr. A casa cheirava a terra molhada. Não a terra fértil dos canteiros, mas aquela que gruda nos sapatos depois da chuva, pesada, teimosa. Rodrigo abriu os olhos e viu que a mulher. Ela não tinha nome, não para ele, já estava de pé balançando a criança no colo. O bebê, agora acordado, olhava para ele com os olhos escuros, redondos, como se soubesse que ele era um estranho em sua própria história. Você tem um jeito de quem carrega as coisas nos bolsos, disse ela, sem virar o rosto. Moedas, chaves, facas de cortar papel, coisas que não servem para nada, mas a gente não joga fora. Ele se sentou, as costas doendo. A cama rangeu. E você? Dessa vez ela o encarou. Os lábios, rachados no canto esquerdo, se moveram devagar. Eu carrego o que não cabe. O que transborda. Um silêncio. O bebê esticou os bracinhos, como se quisesse tocar o ar. Ele tem fome, Rodrigo falou, mais para preencher o vazio do que qualquer outra coisa. Não é fome. É medo. Bebê não tem medo. Ela riu, um som seco, de garganta. Você acha que medo é uma coisa que a gente aprende? Não. Medo é o primeiro sabor da vida. A gente nasce com ele na língua, como leite azedo. Rodrigo olhou para as próprias mãos. As unhas, roídas até a carne viva, doíam. Ele lembrava da última vez que tinha sentido algo assim, aos 12 anos, quando o pai o obrigou a segurar um passarinho ferido até o animal morrer. Para aprender que a vida não é só o que a gente quer, disse o velho. Mas ele nunca tinha entendido a lição. Só guardou a sensação dos ossinhos frágeis se quebrando entre os dedos. Eu não sei cuidar de nada, admitiu. A mulher se aproximou, o bebê ainda no colo. Chegou tão perto que ele sentiu o calor do corpo dela, um vapor úmido, como se ela tivesse acabado de sair de um rio. Ninguém sabe. A gente só faz. E erra. E faz de novo. Ela colocou a criança nos braços dele. Rodrigo congelou. O peso era estranho, quente, vivo. O bebê mexeu os dedinhos, encostou na sua camisa. Ele não sabia segurar direito, não sabia o que fazer com aquelas perninhas que chutavam o ar, mas por algum motivo não deixou cair. E se eu errar demais? Perguntou, a voz mais fina do que queria. A mulher já estava na porta, calçando uns sapatos gastos. Aí você vira outra coisa. Não homem, não buraco. Vira paisagem. Ele quis perguntar o que isso significava, mas ela já tinha saído. Ficou só o cheiro de terra, o bebê, e o som de um rádio ligado na casa vizinha, tocando uma música que ele não conhecia. Do lado de fora a noite ainda não tinha acabado. Mas pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não sentiu que precisava fugir dela. O menino que não tinha nome. Rodrigo olhou para o rosto do bebê. Não chorava, só observava com olhos escuros, como se já soubesse que ele era um homem feito de dúvidas. Passou o dedo pela bochecha macia e sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era medo, não era amor, era uma coisa antiga, como o primeiro sopro de vento depois de um incêndio. Na manhã seguinte, ele comprou leite, fraldas e um caderno. Anotou horários, temperaturas, os pequenos ruídos que o bebê fazia. Não sabia se estava certo, mas cada erro era uma marca nova em suas mãos, como cicatrizes que não doíam. Uma semana depois, a mulher voltou. Não bateu à porta, só apareceu no quintal, com as mãos vazias e os olhos cheios da mesma terra de antes. Você deu nome? Perguntou. Rodrigo balançou a cabeça. Não havia encontrado um que servisse. A criança não era dele, não era de ninguém. Era só um corpo pequeno demorando para entender o mundo. Ela sorriu, um gesto lento, como rachadura em parede velha. Então não dê. Deixa ele escolher quando crescer. Rodrigo não entendeu, mas guardou as palavras.
Anos depois, o menino, agora alto, de cabelos desgrenhados, sentou à mesa da cozinha e olhou para o homem que o criará. Não chamava de pai. Não chamava de nada. Por que você não me deu nome? Perguntou não com raiva, mas com uma curiosidade que doía. Rodrigo serviu café, as mãos tremendo um pouco. Porque nome é uma coisa que a gente carrega. Eu queria que você escolhesse o seu, quando soubesse o peso dele. O menino ficou quieto. Depois pegou a caneca, bebeu um gole e disse: meu nome é ninguém. Até eu decidir outra coisa. Rodrigo sorriu. Não era um sorriso feliz, nem triste. Era o sorriso de quem finalmente entendeu que algumas coisas não precisam de fim, só de espaço para crescer. Do lado de fora, a noite voltará. Mas desta vez ela não era uma coisa para se fugir. Era só a noite. E eles estavam ali, dentro dela, vivos.